e nordestina, que eu sabia minha sina era no Rio vir morar. Em Araripe topei com um chofer de um jipe que descia pra Sergipe pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um caixeiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar. Juntei os trapos com um velho marinheiro e viajei no seu cargueiro que calhou no Ceará. Bom, é difícil porque sempre, a vida inteira, eu fui movida à música, né? Eu já decorava a letra desde pequenininha, ficava escutando rádio para anotar o que eu queria cantar. Tinha um piano na minha casa quando eu era criança e eu tinha fascinação por esse piano. Eu tinha já uma inclinação natural, vamos dizer assim. Tudo que fosse relacionado à música me atraía, né? Quando na minha família tocava um violão, alguma coisa assim, eu queria sempre estar perto. Essa é a lembrança que eu tenho da minha infância. Cenário de cinema, que poema beira-mar. Tem um primo que é músico, que esse sim foi decisivo, porque eu convivia muito com ele, ele é mais velho que eu, 13 anos, mas eu estava sempre com ele. E ele tinha paciência de me explicar as coisas, de me mostrar o universo da música. Ele foi uma pessoa que foi uma influência. Mas fora isso, a minha família sempre foi contra, na verdade, né? Aquela ideia de que a arte é uma coisa supérflua, você vai viver do quê? E tal, é uma coisa que é vista como um produto, mas ligado ao ego, então você tem que ser o fulano de tal, você tem que ser filho de não sei quem, enfim, e na verdade o que eu queria, desde o começo, era só me expressar, né? E isso é que é o grande poder da arte, é ser um canal de expressão para as pessoas. E foi isso que eu, assim, desde pequena, mesmo tendo todas as dificuldades para ir em frente com a música, eu sabia que era uma questão essencial para mim. Então, mesmo tendo trabalhado em publicidade, que eu fiquei muitos anos, eu fui figurinista de publicidade de 86 até 92. Publicidade audiovisual, naquela época estavam começando os curtas, nem tinha o cinema, que hoje em dia tem um cinema bacana, né? Mas naquela época ainda não existia, estava começando a ter leis de incentivo de audiovisual e tal. E isso foi uma escola muito legal para mim e que me deu a base para eu poder estudar música, porque a minha família não podia custear os meus estudos de música, né? Então eu comecei a estudar canto com 13 anos, na verdade com 12 anos, foi em 1982, eu não tinha completado 13 ainda, por causa da minha madrinha. Minha madrinha é uma pessoa muito excêntrica. E ela chegou para mim e falou assim, eu sou órfã de pai, né? Então minha família teve um momento que passou por muitas dificuldades. E ela chegou para mim e falou, olha, se você precisar de alguma coisa essencial na sua vida, roupa, sapato, comida, não peça para mim. Mas se você quiser pedir uma coisa que ninguém pode te dar, fala comigo. E eu era criança, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando apareceu a oportunidade de fazer aula, que eu descobri um professor e tal, eu procurei por ela. E ela falou, tá bom, eu vou pagar suas primeiras aulas. Então, as primeiras aulas de canto foram pagas pela minha madrinha, Dona Arabella Franco Camargo, que está hoje em dia com 80 anos. E a partir daí, aí eu mesma trabalhando na publicidade, que eu comecei com 16 anos, eu fui custeando os estudos que eu queria fazer sobre canto, né? E fui me aprofundando, depois fui estudar musicoterapia, tenho uma pesquisa autônoma de fonoaudiologia também. E com isso eu criei um método de canto. Isso veio tudo a partir da minha própria pesquisa. Eu quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos. Meu pai era advogado criminal. Minha mãe era dona de casa, quer dizer, ficou com 4 filhos, viúva. Então, assim, a arte era considerado luxo. Isso foi em época de ditadura militar pesada. Então, além de luxo, você era um subversivo, alguém que estava fora do... Então, assim, artista não. Você pode ser o que você quiser na sua vida, menos artista. Mas acontece que, assim, com 15 anos, surgiu a minha primeira peça, que eu já fui cantar.
E surgiu na escola, né? Foram procurar na escola uma pessoa e acabaram me achando e eu fiquei fazendo esse trabalho bastante tempo. É uma coisa da alma, né? Não é uma coisa comercial. Não, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Não, nunca foi isso, né? Foi uma coisa de precisar canalizar a expressão da alma. E aí isso passar a ser uma decorrência, desenvolver a voz, criar um método, trabalhar com vários tipos de repertório, pesquisar, né? Isso veio no bojo dessa autonomia que eu acabei tendo que criar com a minha voz. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira, eu quero ver quem é que tira nós. Porque eu cantava a peça inteira, eu era a atriz principal e cantava todas as músicas. Ali eu tive uma base de teatro, de interpretação, de profissionalismo, porque já era valendo dinheiro, né? Então, assim, até esses dias foi engraçado, porque no Réveillon aí eu dei um Feliz Ano Novo pro meu primeiro diretor, esse de 1984, Luciano Tadeu, uma pessoa muito querida. E ele falou o seguinte, a resposta dele no WhatsApp foi: você foi a pessoa que mais absorveu os ensinamentos que eu passei. E realmente foi uma coisa que para mim, assim, eu não sabia nada, né, da vida artística, nada. Ele me deu ali o beabá. Eu tive muita sorte na minha trajetória, porque eu fui encontrando as pessoas certas no momento certo para me dar aquilo que eu precisava. Então essa questão do teatro foi a base de tudo, porque a música é um personagem. Quando você canta uma música, mesmo que você não tenha uma identificação com aquela situação específica que a música está falando, mas você vai vestir uma intenção que o autor ou o intérprete deu lá atrás. E isso foi uma coisa que veio nessa coisa do teatro, e que é interessante porque te afasta do ego, né? Quem está cantando não é a Malu pessoa, é a Malu cantora que está ali trazendo uma interpretação daquela ideia, que chega a ser um personagem. E isso faz com que tenha uma verdade no canto e que traga uma emoção para as pessoas. Que acho que no fim das contas o que conta é realmente você tocar o coração das pessoas. Tira nós aqui desse lugar. Será verdade que eu cheguei nessa cidade? Então, essa música que eu gravei o clipe, o Por Causa de Você, não era uma música que eu tinha intimidade, né, com ela, com a melodia e tal. E quando eu fui estudar para fazer o clipe e a gravação, eu estava num momento pessoal muito difícil. Então eram 5 músicas que eu tinha que gravar e eu cheguei lá, o produtor, o arranjador falou: você quer gravar o Por Causa de Você primeiro? Eu falei: não. Não, porque eu estou há dias cantando na minha casa e eu só choro no meio da música. Como é que eu vou gravar? Meu Deus do céu, não sei como é que vai ser. Aí cantei as 4 anteriores e deixei o Por Causa de Você por último, né? Porque estava muito difícil não colocar aquela carga emocional naquilo que eu estava cantando, porque era o que eu estava sentindo, muito, muito profundamente. E aí a gente gravou, depois, né, foi pro clipe e tal. E aí um dia uma amiga me ligou e falou assim: olha, eu não estou podendo ouvir essa música hoje. Nossa Senhora, eu estou aqui ouvindo e estou chorando. Então, por quê? Porque foi alguma coisa com verdade que atingiu. Quer dizer, naquele momento ela estava sentindo algo parecido com o que aquela música trouxe. E isso é uma coisa que traz conforto, traz um sentimento de pertencimento quando você ouve, né? Eu estudei musicoterapia. Na musicoterapia a gente diz o seguinte, que a música é um continente seguro para suas emoções. Então, aquela música que você não fez a música, você não escreveu aqueles versos, mas eles encaixam tão bem naquilo que você está sentindo que ela traduz o seu interior, né? E isso é uma coisa que é um sentimento universal. Em qualquer língua que você cantar, mesmo se a pessoa não souber o que está sendo dito, ela vai ser tocada pela intenção daquela letra. Então, eu faço o meu trabalho muito pensando nisso, em chegar no coração das pessoas, que é o que eu acho que, através da emoção, é que a gente pode construir alguma coisa. Não tanto através do intelecto, mas a emoção é uma porta aberta
para você plantar ideias, né? Com a tralha inteira, remontar a mantiqueira até chegar na Corredeiro São Francisco. A vez que eu cantei em público foi na escola, com um amigo que tocava e tal. Eu cantei Aquarela do Toquinho e Ovelha Negra, sempre me lembro. Eu esqueci a letra, fiquei nervosa e tal. E logo em seguida eu já estava no teatro profissional. Então, assim, não deu nem tempo de eu fazer a coisa experimental. Não, já foi tudo para valer, desde o começo, né? E isso foi uma coisa que me fez levar muito a sério aquilo que eu estava fazendo. Não podia ser uma coisa para passar tempo, nunca foi, sabe? Sempre foi uma coisa de construir um som legal para as pessoas ouvirem, de dar o melhor de mim para aquilo ter um resultado bacana, né? E eu tive muitos bons mestres que foram me dando o caminho das pedras. Então, por exemplo, eu tive esse diretor, Luciano Tadeu, que trabalhava muito no método tradicional de teatro, que é do Stanislavski, em 84, né? Em 88, eu entrei num curso da Miriam Muniz. A Miriam Muniz foi a pessoa que preparou a Elis para o Falso Brilhante, que até hoje é o espetáculo que teve maior sucesso de bilheteria no Brasil. Ela ficou 1 ano e meio em cartaz. Hoje em dia, nem que a gente queira, a gente consegue ficar nem 15 dias, que dirá 1 ano e meio, né? E a Miriam teve um papel muito importante na construção desse espetáculo e depois ela passou a dar cursos para cantores, instrumentistas e tal. Então a Miriam Muniz foi a segunda influência muito importante que me deu uma responsabilidade em relação àquilo que a gente faz, sabe? Eu acho que existe uma diferença entre cultura e entretenimento, que é uma coisa que hoje em dia existe muito. O entretenimento é para você passar tempo, é para você ouvir uma música engraçada e esquecer aquela marchinha de carnaval que existia antigamente. A cultura é algo que vem mais profundo da identidade do povo e que permanece. Eu tenho procurado colocar o meu foco nessa questão da cultura. Como? Pesquisando os repertórios que eu faço, procurando trazer o que é relevante, o que não pode ser esquecido de jeito nenhum, o que não pode ser deixado de lado, né? Independente da moda, do que está tocando agora, porque é a identidade do povo. É isso que me preocupa e assim, que é o foco do que eu procuro trazer. Justamente nessa condição de aprendiz da Miriam Muniz e dos discípulos dela, eu aprendi também a trabalhar com o tema. Então, a partir daí, todos os shows que eu criei, desde o primeiro show temático que eu criei, eles estiveram focados em algum assunto, ou em algum compositor, ou em alguma data. Então, isso faz com que você traga... Em primeiro lugar, tem que ter uma pesquisa. E aí você traz alguma coisa a mais, né? O lado B dessas coisas que as pessoas não vão ouvir, porque não estão por aí, né? Depende de um olhar mais atento e tal. O som brilhava, a casa ria, clareava o dia, eu nos teus braços. E viajei, fui bater na Espanha com o cheiro que você tem. Me embriaguei, destruí Casablanca e me revoltei contra Nicarágua, após atuá-la no Irã. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede
passagem morro quer se mostrar. Abram malas que o morro tamborim vai falar. É dois, é três, é cem. É difícil dizer toda a influência que a gente recebe, todo o apoio que a gente recebe. Mas eu posso identificar em primeiro lugar, assim, meu primeiro show solo e que foi avalizado por uma pessoa que eu considero importante, é o Jean Garfunkel, que é um grande compositor, tem músicas gravadas pela Elis, pela Maria Rita, enfim, está na estrada há muito tempo, e ele foi o cara que produziu o meu primeiro show solo. Com isso, eu senti que eu fui avalizada de alguma maneira, tá? O Edu Viola, que é um compositor de São Paulo, que musica poemas de Fernando Pessoa, Manuel Bandeira. Então, isso foi uma vivência de anos, até hoje, com ele, aprendendo e pesquisando repertório. E depois, quando eu saí de São Paulo e eu vim para cá, uma pessoa que foi fundamental foi o Roberto Menescal, que eu fiz um show com ele. Trabalhei sobre o repertório do Clube da Esquina, que é o pessoal de Minas, e fiz um show junto com o Lô Borges. Isso foi uma coisa muito interessante que eu fiz com a Fundação CSN, que é aqui em Volta Redonda. A Fundação CSN, em um determinado momento, eles montaram um espetáculo para mostrar a influência que Minas Gerais teve na região. Então, são só músicas dos mineiros. A gente fez uma turnê durante 1 ano e meio em todos os lugares onde a CSN tinha mineração e terminou com Lô Borges. Então, assim, tenho essa referência. O Milton, para mim, é uma referência muito forte. O primeiro show que eu vi na vida foi o Milton Nascimento com Wagner Tiso, e agora o Wagner Tiso está no meu disco. Quer dizer, uma coisa milagrosa. Eu considero milagrosa, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? E são referências essenciais na minha vida, assim, que eu ouvi desde que eu nasci. O Francis Haime, eu fiz show com ele também, fiz 2 músicas com ele num show, por ser parceiro do Chico, por ser um cara que eu cantei as músicas Atrás da Porta e Trocando em Miúdos, que é a música que eu tenho com ele no YouTube, eu cantei desde a minha primeira aula de canto. Então é uma referência como compositor. E sem dúvida nenhuma, embora eu não tenha feito isso quando ele ainda era vivo, o Tom. Não tem como, gente. Eu falo que ele... Outro dia um amigo meu falou, nossa, se o Tom visse isso, ele estaria muito feliz. Eu falei, meu amigo, você não está entendendo. Ele está 24 horas comigo, ele é meu protetor, ele é meu anjo da guarda. Né? Assim, é uma ligação realmente muito profunda que eu tenho com a obra dele, com tudo que ele fez. Recebi o apoio da família dele, do Paulinho Jobim, da Helena Jobim, que era irmã dele, desde que eu comecei esse processo. No dia que o Tom morreu, eu estava grávida, em 94, dia 8 de dezembro. Eu chorei durante 24 horas. Eu falei, gente, meu filho vai nascer a cara do Tom Jobim. Eu não conseguia parar, gente, eu chorava. Então era como se tivesse uma ligação comigo muito grande. E depois que passou a morte dele, quando eu comecei a pesquisar paralelamente, né, eu fiz 3 trabalhos diferentes. O Tom da Natureza, que é sobre o foco, a vertente ecológica do Tom, que ele falava disso desde sempre, quando ninguém falava nisso. O Tom da Mulher, que é homenagem à mulher, focando as composições dele. E agora o Nas Trilhas do Tom, que são músicas que o Tom compôs para cinema ou que foram utilizadas como trilhas de cinema. Naquela época se fazia trilha composta especialmente até para novela, né? Tem Luísa, que é uma bem conhecida dele, que foi um caso assim. Mas ele sempre compôs para cinema desde o começo, né? Então muitas músicas a gente conhece depois e tal, fizeram sucesso, mas eles pensaram inicialmente como trilha de filme. Então a gente quis fazer essa pesquisa para trazer à superfície essa questão do Tom também estar ligado a outras formas de arte e trazendo coisas que todo mundo conhece, na verdade. Chovendo na Roseira, ou Por Causa de Você mesmo, que é uma música conhecidíssima, que foi cantada até na missa de 7º dia dele pela Leni Andrade.
são músicas que estão muito presentes na obra do Tom, não é nada de tão diferente do que a gente conhece. Mas a questão, e que é o que eu costumo fazer assim com o meu trabalho, é o recorte, né? Como é que que foco é esse que eu vou dar para o que eu quero fazer? Em relação à obra do Tom mesmo, ele é muito reconhecido pela questão da bossa nova. Então, quando eu fiz essa pesquisa das trilhas, eu procurei trazer a maior variedade possível de ritmos, de estilos, para tirar esse estigma da bossa nova, porque o Tom Jobim é muito mais que isso. Ele veio de uma influência muito mais profunda e a contribuição dele para a música brasileira é uma coisa que ainda não temos a dimensão do que foi. Porque hoje em dia está muito misturada a questão do estilo com o produto, com o que é vendável, o que não é, e a nossa memória cultural ela está se perdendo um pouco, e o Tom é um pilar, o Tom é um, o Villa-Lobos é outro, né? É um pilar da música, da cultura brasileira que não pode ser perdido, porque é a essência, né? Que se façam outras coisas, que a modernidade chegue e traga outros ritmos, tudo bem, mas a gente não pode esquecer o que a gente já fez, senão a gente perde uma coisa chamada identidade, e isso é muito grave. Outro dia eu fui dar uma entrevista numa rádio e a moça perguntou: o que você pensa quando você vai pesquisar um repertório? O que eu posso fazer para contribuir? Não é para Malu Rocha aparecer, entendeu? Porque senão eu podia fazer qualquer coisa, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, a minha preocupação é realmente valorizar aquilo que existe para as pessoas conhecerem, porque a gente sabe que a mídia, ela filtra, ela mostra o que interessa, né? E essas coisas que são a essência do povo brasileiro, o que é original no povo brasileiro, isso precisa sobreviver, porque um povo sem cultura não é nada. Então, assim, quando eu faço isso, eu penso em tudo isso, sabe? Eu penso o alcance que vai ter, quem vai ouvir, como que vai chegar isso para as pessoas, né? Com uma roupagem mais moderna, mais universal, tudo bem, ótimo, né? O que é importante é não perder a essência, e a essência é brasileira. Não tem vez que o que ele fez já foi demais. Uma tendência da gente rotular as coisas, né? Botar no rótulo do supermercado, isso é bossa nova, isso é samba, isso é rock, isso é MPB, não sei o quê, quer dizer, são rótulos, na verdade, que restringem muito e que não dão a dimensão, né? No caso do Tom Jobim é uma coisa muito clara. Por quê? Porque ele foi um cara que foi influenciado por muita coisa, pela música clássica, pela música nordestina que estava chegando no Rio de Janeiro no momento que ele estava na noite, o samba, a canção que é anterior à bossa nova, o que estava se fazendo fora do Brasil, né, que influenciou de alguma maneira o jazz e tal. Quando a gente quer colocar no rótulo, a gente diminui o que é, a importância daquilo. E assim, a dimensão que é. Aqui a gente gravou um samba canção e um baião. São três coisas completamente diferentes e fases diferentes do Tom. Ele nunca pôs esse rótulo no trabalho dele, de jeito nenhum. Pelo contrário, se você ouviu o que ele fez no final, com a banda nova e tal, era bem abrangente. Mas a tendência das pessoas, até por exemplo, como eu sou cantora desde sempre, quando a pessoa me ouve, ela tenta ligar ou comparar com alguma coisa que ela já conhece. Ah, você parece a fulana, beltrana, cicrana, desde a Nara Leão até a Elis Regina, coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Maria Bethânia, já me falaram que eu pareço, nossa, Marisa Monte, a Maria Rita, mas não sei quem. Então por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade de identificar aquilo. Mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito forte que é a originalidade, né? Que é o que fez do Tom o que ele é. O que faz do Chico Buarque o que ele é, o Paulinho da Viola o que ele é, a Marisa Monte, né? É coisa que não tem igual no mundo. Então, quando a gente rotula, a gente reduz.
E o meu trabalho é esse, é mostrar talvez o lado B, a coisa que está menos evidente, né? Por exemplo, A Violeira, que é essa música que eu canto, que é do Chico e do Tom, de um filme chamado Para Viver um Grande Amor, que foi feito em 81. E quem gravou foi a Elba Ramalho. Então muita gente não sabe que é do Tom. Então, assim, é importante trazer isso, falar, olha, isso aqui também é Tom Jobim. Né? Cinema também é Tom Jobim. Novela, porque na época que o Tom fez trilha de novela, tudo era feito sob encomenda. Você não pegava uma música e punha na novela. Criava-se a novela e criava-se a trilha, como é para cinema, né? Então, assim, é uma evolução que foi acontecendo, que quando a gente traz a história, a gente contribui para quem está chegando agora e que está vendo, né, assimilando a cultura brasileira num outro momento que está tudo muito pulverizado. Né, assim, qualquer coisa. É que nem prateleira de supermercado. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Eu tinha 19 anos, eu cantei a minha primeira bossa nova. Não era do Tom, era o Lobo Bobo, do Ronaldo Bosco e do Carlos Lira. E aí eu fui dar uma entrevista para a TV Manchete na época. E me perguntaram, por que você, sendo tão nova, quer cantar bossa nova? Quer dizer, a bossa nova naquela época estava fazendo 30 anos, ainda não tinha essa badalação que tem agora. E a minha resposta foi o seguinte, a bossa nova é a música de um Brasil que ainda não existiu. É o Brasil do futuro. Liguei com essa questão da ecologia, né? O Tom foi uma das primeiras pessoas que falou em ecologia. Ele falou que quando escutou essa palavra a primeira vez, ele foi ver no dicionário o que era. É uma questão que está ligada à nova era, basicamente. A gente ter, né, o direito a uma vida saudável, a uma vida sã. E em 2000, quando o Rui Castro escreveu a biografia do Tom, ele escreveu isso. No dia em que reescreverem a Constituição, todo cidadão terá direito a cidades saudáveis, matas azuis, namorar gente bonita e 6 meses de verão. Né? Então, assim, aí eu falei, poxa, isso daqui, agora em 2002, é a resposta do que eu falei lá em 88. Quer dizer, a música que o Tom criou, ela estava acima do Brasil, essa que é a verdade. Né? Ele dizia, eu tentei harmonizar o mundo, mas quando ele fez isso, aqui já estava em outra vibração, já não cabia essa música universal, essa música pacificadora, que foi o que ele fez. Então ele acabou indo trabalhar muito nos Estados Unidos, coisa que condenaram muito, mas ele tinha que viver de alguma maneira. Né? Quer dizer, eu também não sou a favor do imperialismo americano, só que ele precisava sobreviver, e a bossa nova foi muito mais valorizada lá fora, até porque os americanos sempre pegam as coisas para eles começaram a dizer que a bossa nova na verdade era o jazz e não sei o quê. Tudo veio da mesma origem, que é a mistura de europeu com negro e com índio. Lá nos Estados Unidos deu uma coisa muito parecida com o que aconteceu aqui e com o que aconteceu no Caribe também. É muito limitante querer colocar num rótulo, é bossa nova, é isso, é aquilo, não. Ele trouxe, através dos estudos dele, o dodecafonismo, que é o estudo dos 12 tons. Ele trouxe isso para a harmonia da música brasileira. Isso não existia. O professor dele foi o Hans Joachim Kohreuter, que trouxe o dodecafonismo para o Brasil. Então isso faz toda a diferença nas composições que a gente ouve. É uma estrutura melódica diferente. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta.
reclamei baixinho. Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande das coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você, as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Sim, eu comecei a me apaixonar pelo Tom, eu tinha 18 para 19 anos, eu nem conhecia direito e na época a moda era rock and roll. Então eu estava numa contramão danada, assim, contra toda a minha geração, querendo ouvir bossa nova, música brasileira. E desde que eu comecei a pesquisar, eu me apaixonei, assim, muito profundamente. E quanto mais eu continuei pesquisando, mais eu continuei gostando. O João Gilberto falava uma coisa interessante, porque o João Gilberto tem 2 músicas só que ele gravou, né? Ele dizia, ué, mas com tanta música boa, para que eu vou querer fazer mais alguma coisa? Então, assim, quando a gente pesquisa o que já foi feito, a gente tira o chapéu, né, tem aquela reverência, agradece e vai cantar o que já está aí. E essa questão do Tom ligado à ecologia foi uma coisa muito forte. Eu fui para Ilhabela, fazia muitos anos que eu não ia para Ilhabela, e fui pela Rio Santos e vi toda a destruição da Mata Atlântica no caminho. Eu falei, gente, mas nossa, eu andava aqui, eu ia pela praia, pela areia, pelas praias, não tinha ainda Rio Santos. Então eu vi aquilo ser aberto e vi a destruição que aconteceu. Isso foi em 2000. E aí quando eu me toquei, 2001, quando eu me toquei disso, eu fiquei tão indignada, eu falei, gente, estão acabando com a Mata Atlântica, que coisa esquisita. E quando eu cheguei lá na Ilhabela, eu achei um livro do Tom que está escrito, toda a minha obra foi inspirada na Mata Atlântica. Eu falei, tá bom, já entendi o recado. E voltei para São Paulo já com o projeto pronto, né, de falar dessa questão ecológica dele, que foi inclusive o último desejo dele. Ele fez um vídeo, o último registro do Tom vivo é ele falando da Mata Atlântica e da destruição. Então, quando eu trouxe isso, foi uma coisa muito forte e isso abriu muito a minha conexão com a obra dele. Com as trilhas do Tom, eu fui percebendo a variedade, a riqueza que tem todo esse material que ele deixou ligado às composições, algumas que até já existiam, né? Eu entrei em contato com uma pessoa que fez uma tese da faculdade sobre os filmes dele, né? Sobre as músicas que foram escolhidas para filme. Ele tinha essa capacidade de criar imagens com os versos, então isso é muito cinematográfico. E é muito mais amplo do que eu imaginava mesmo. Quando eu comecei a pesquisar, eu não sabia o alcance que tinha. Tem mais de 250 filmes com músicas do Tom. Deixo o meu agradecimento aqui a Gabriela Safraider, que foi uma menina que pesquisou isso seriamente no Rio Grande do Sul e que me forneceu a pesquisa dela em segredo, né, não tinha sido divulgada ainda, para eu poder ir mais fundo nesse assunto. Assim, ele fez isso numa época que o cinema nacional não estava em alta e fez muita coisa para fora, porque fora sempre valorizaram o Tom, né? Aqui é que era o problema, porque assim, eles fizeram sucesso, eles tiveram uma ascensão e logo em seguida veio a ditadura militar e passou a existir uma cobrança de que a música fosse engajada, consciente, né, libertária, e negócio de barquinho, cantinho, violão, parecia coisa de gente alienada. E na verdade não, esse é o Brasil, né? A vida e o sonho, nós somos o amor. Faz 20 anos que eu pesquiso o repertório do Tom, mais até. Vai fazer 26, 25 foi agora dia 8 de dezembro, que foi quando eu lancei o EP. Eu lancei no dia dos 25 anos da morte dele. É um divisor de águas, antes e depois do Tom Jobim. Essa que é a questão, né?
quando eu comecei a pesquisar, não sabia o que eu ia encontrar. Eu só tinha um sentimento assim, de que aquilo era a perfeição, não existia nada melhor do que aquilo. E aí eu fui descobrindo muita coisa e ainda descubro música que eu não conheço. Porque são muitas, são mais de 300 músicas. Muitos anos atrás eu falei num show, e eu sempre repito, que cantar as músicas do Tom para mim é como se fosse rezar, sabe? É uma coisa sagrada, uma coisa de uma reverência, assim, lá do fundo da alma. E trazendo coisas que, por exemplo, essa música Por Causa de Você, embora ela já tenha sido conhecida lá atrás, a nova geração não conhece, né? Eu brinquei outro dia que eu fui dar entrevista numa rádio, que é uma sofrência. Então estou na crista da onda. E a Dolores Duran, que é a parceira dele nessa música, era pura sofrência, né? Da época, Noite do Meu Bem, né? Dolores, que é do Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Né? Tinha uma coisa muito romântica. Então eu procurei trazer isso, esse sentimento profundo, que ela é de uma fase até anterior ao do Tom, que é a fossa, né? A fossa veio antes da bossa. E era uma coisa tão ainda assim, sofrência mesmo, que o Tom apelidou esse período da vida dele que ele tocou na noite no Rio de Janeiro, no começo, de o Cubo das Trevas, porque ele passava a noite acordado. E o Tom, embora tenha entrado para a história como um velhinho que gostava de tomar junto com o Vinícius de Moraes, ele era um atleta, na verdade. Ele atravessava a Lagoa Rodrigo de Freitas a nado. Esse era o Tom Jobim. Então ele tinha uma vivência do dia, de subir morro, de escutar passarinho, de andar nas trilhas lá dos morros do Rio. E quando ele teve que trabalhar na noite, ele falou, ai meu Deus do céu, é isso mesmo. Aí entrou em depressão. Cubo das Trevas, está na biografia dele. E depois ele foi trabalhar em estúdio, foi ser arranjador de discos da Odeon, tal, aí saiu dessa coisa. Mas nesse período é que ele estava com a Dolores Duran, e com um outro parceiro dele que foi essencial, que foi o Newton Mendonça, que era um pianista da noite, que fez Desafinado, né, uma das músicas mais importantes do Tom, fez outras também, e ele morreu muito cedo. Então o Tom entrou para a história e ele não. Né? Então, a gente fez essa pesquisa em cima de uma tendência natural, né? O Roberto Mader, que é o produtor desse trabalho, ele é cineasta, o Vitor faz as trilhas dos filmes dele e eu trabalhei com cinema também, como eu contei no começo da entrevista. Então a gente começou a pensar nisso e falou, pô, vamos pegar as músicas do Tom, que já é o meu habitat natural, né? Que ele fez para cinema. Em princípio, eu nem sabia, não sabia mesmo, eu conhecia alguns filmes só, mas eu não tinha ideia da dimensão. Isso que é legal de pesquisar, porque você começa com um fiozinho assim, aí você vai puxando, opa, vem o fio da meada todo, né? E aí foi até difícil de escolher, mas aí a gente conversou com Wagner Tiso também. A gente foi no que era uma tendência do grupo, né? Quer dizer, tanto ele como o Vitor já tinha intimidade com algumas dessas músicas que a gente fez. E procurando trazer todo o universo do Tom, não deixar restrito a coisa da bossa nova, que foi o que marcou ele mundialmente, só que ele é um compositor que tem uma importância maior do que isso. É isso que a gente fez questão de pontuar nesse EP. Do começo o negócio já foi ficando sério, eu não tive o tempo de ser amadora, já foi sendo profissional, ó, isso aqui é já valendo grana, minha filha, vai e faz, né? A publicidade trouxe muito essa seriedade para mim também, porque você tem que entrar no estúdio, aprender, gravar e já sair dali 5 minutos, já está tudo resolvido, né? O reconhecimento de alguns artistas, como no caso o Roberto Menescal, o Francis Haime, né, fiz show com Lô Borges, fiz show com Gilberto Gil, foram coisas que foram trazendo uma segurança
né? Porque a música, ela acontece no tempo, então não existe nenhuma garantia, você tem sempre que estar aprendendo. Quando eu pego uma música nova, eu canto desde os 12 anos, sou com 50, mas eu vou estudar aquela música, porque aquela música é uma questão, né? E eu gosto muito de ter esse cuidado, essa dedicação, porque é esse amor que faz a diferença e que faz a coisa ter uma consistência, né? Eu, de fato, desde o começo, eu não sabia se as pessoas iam gostar do que eu cantava ou não, mas eu sabia que a minha necessidade era cantar. Então, eu acredito que através dessa minha necessidade, eu me sintonizo com as emoções das outras pessoas, e aí eu faço um bom trabalho. Eu não sei, eu acho que assim, eu espero que o que vem pela frente ainda, né, nesses próximos anos, seja mais do que o sonho. Porque, na verdade, assim, se eu for parar para pensar mesmo, eu não imaginava nada disso, eu nem sabia o que podia acontecer, o que não podia acontecer, né? Teve um momento que foi marcante para mim, que foi quando a Shirley Horn veio falar comigo. A Shirley Horn, na época, 98, ela era a cantora de jazz mais velha, viva, né? Na linha da Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan. E eu estava fazendo uma homenagem ao Tom, e ela foi me assistir. Ela estava fazendo um show em homenagem ao Tom Jobim no Heineken Concerts, que era tipo um free jazz da vida, dentro de um hotel que tinha um teatro, e eu estava apresentando também o Tom dentro desse teatro para os músicos que estavam ali hospedados. E um dia ela foi me assistir. E ela foi de uma generosidade, de um carinho, sabe? Uma mulher assim que, poxa, já viu o mundo inteiro, e ela se deu ao trabalho de sentar do meu lado e ficar falando no meu ouvido, me elogiando. Elogiou uma música que ela não conhecia, eu dei a partitura para ela. E foi uma lição de vida para mim, porque ela chegou para me ver, ela estava num andador, sabe? Assim, sabe aqueles andadores? E eu fiquei assim, 78 anos, foi entrando assim, sentou, pediu um uísque duplo, cheio de gelo, e um cigarro king size. Eu falei, nossa, se eu fizer isso eu morro, né? Então, assim, aquela lição de vida, um abraço, o carinho, o reconhecimento daquilo que eu estava fazendo. Embora não tenha tido alarde nenhum, ninguém ficou sabendo disso, não saiu em jornal, e aquilo foi a minha experiência. Mas aquilo foi uma coisa assim, vai. E o outro momento foi quando eu tinha 19 anos, eu tive um sonho com a Elis Regina. Quando ela morreu, eu senti muito, eu era criança, estava começando a estudar canto, e a televisão explorou muito aquilo tal, e foi um momento marcante para mim. Mas eu não era fã dela especialmente, mas sabia da importância dela. Aí quando eu tinha 18 anos, um dia eu sonhei que eu estava num lugar assim, era como se fosse isso aqui, um estúdio todo apagado, só com um facho de luz em cima do microfone. E ela estava com uma roupa toda branca, assim, uma luz meio azulada, e ela falava, vai, agora é a sua vez. E eu acordei e falei, gente, eu sonhei com Elis Regina, o que é isso? Assim, eu fiquei muito tocada. Aí fui conversar com uma amiga, que a gente tinha um grupo de vocal, e ela falou, cara, eu tive um sonho muito parecido. E aí eu entendi que aquilo, mais do que qualquer outra coisa, era uma necessidade da minha alma, sabe? Algo que já veio antes e que eu ia ter que dar um jeito de fazer. E aí foi isso que eu fiz, assim, eu fui não deixando a música morrer em nenhum momento, mesmo nas maiores crises, nas maiores dificuldades, nas maiores incertezas, a música estava lá. Essa coisa que eu te falei, da música ser um continente para suas emoções, para suas angústias, para suas ansiedades, né? E isso foi o que realmente a música se tornou para mim, cada vez mais, né? E foi se concretizando como essa coisa. O fato da Elis colocar toda a emoção, a entrega na música, eu acho que isso que foi o meu aprendizado com a Elis. Entender que ela fazia disso realmente um veículo da emoção dela, ela não estava só
fazendo cena, ela estava se jogando ali inteiramente naquele sentimento que a música transmite. Então eu acho que a Elisa é uma mestra não só para mim, né, para a minha geração, mas para todas as gerações que vieram depois dela. Até porque ela foi a cantora que mais teve público, né? Que nem eu falei do Falso Brilhante, que lá atrás, que eu contei da Miriam Muniz, foi o único espetáculo que ficou 1 ano e meio em cartaz. Não existe na história uma cantora que tenha feito isso, né? Ela tinha uma atuação, que eu acho que isso faz falta hoje em dia nos artistas, sabe? Eu acho que ser artista não é ser um produto, é também ser atitude, é você poder contribuir com o lugar onde você vive, é fazer uma diferença na história cultural. Eu acho que esse é o grande legado da Elis. Esses dias eu comprei uma camiseta lá no Rio, muito legal, escrito assim: a música é o melhor conselho que alguém pode ouvir. Achei tão bonito isso, porque aquilo que você escuta entra no fundo da sua alma e te reconforta, traz uma identificação que te dá alegria. Enfim, a música, tem um mestre indiano que fala uma coisa muito legal: a música é a ponte entre o visível e o invisível. Então, aqui no mundo material que a gente está, ela é a coisa mais sutil. E no mundo invisível, ela é a coisa mais concreta, o som, né? Então, ele é a ponte entre os dois lados. Isso daí eu já comprovei de muitas maneiras, até pelo meu estudo de musicoterapia, né? Então, quando eu faço música, eu penso nisso. Que seja um caminho de elevação para as pessoas, sabe, de transcendência. Hoje é um sucesso, amanhã é outro, e nada permanece como história, né? O Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida. Tudo escorre pelas mãos. Então, assim, a minha preocupação é não ser essa coisa descartável de autoconsumo. Eu quero que a música seja realmente uma forma de transcendência para as pessoas. E quando eu trabalho, eu penso nisso.